Aleluia. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aproveitando que você está de pé, pega sua Bíblia comigo. Livro do Gênesis, capítulo 22. Enquanto você procura, eu preciso agradecer ao Senhor Jesus por essa noite. Sou grato ao Senhor por mais uma vez o Senhor nos permitir estarmos aqui reunidos para adorar o nome dEle. Louvar a Deus por esta casa. Eu sempre que venho aqui me sinto muito à vontade, irmãos. Pastor Johnny já queria que eu trouxesse a carta de mudança. Eu louvo ao Senhor pelos pastores dessa casa, os amigos. Louvo a Deus pela minha família. Pela primeira vez eu consegui trazer a família. Glória a Deus. Está me acompanhando hoje minha esposa, meus 2 filhos. Tem o Theo. O Theo, o vulgo dele é bola de fogo. Pentecostal até o tutano. Daqui a pouco ele começa a dar lugar para o Senhor ali. Tem o Pedro, que está no colo da minha esposa, que tem 1 aninho. Esse aí a gente sempre chamou ele de pura calma. Agora ele está só pura. Calma foi embora. E os meus amigos que fizeram questão de me acompanhar hoje. Louvar a Deus pela vida de todos vocês. É uma grande responsabilidade ter vocês ao meu lado. Vamos lá. Gênesis capítulo 22. A partir do 1º versículo. O texto diz assim: E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse Deus: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho. Fendeu lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao 3º dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. E você pode se sentar glorificando e exaltando ao Senhor Jesus. Meus irmãos, confesso aos irmãos hoje que estou com uma
certa dificuldade de ministrar, porque acordei hoje muito doente. Tive que ir correndo ali no posto de saúde da minha cidade. Acabei tendo que tomar uma injeçãozinha. E estamos aqui para a glória do Senhor. Mas a respiração às vezes falha um pouco, o nariz congestiona um pouco. Então eu preciso que você me ajude essa noite. Como? Dando bastante glória a Deus e aleluia. Bom, acredito que todos nós conhecemos a história de Abraão. Mas mesmo conhecendo, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês aqui sobre o que o Senhor colocou no meu coração. Abraão é um homem que é chamado por Deus, sem aparentemente ter tido nenhum contato com Deus antes. A Bíblia só dá algumas informações. Ele é filho de Terá, reside em Ur dos Caldeus, faz parte dos caldeus, mas é chamado por Deus. E o chamado de Deus é: Abraão, sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. A voz de Deus fala com Abraão, e sem ele questionar, sem ele perguntar quem é, sem ele duvidar, ele decide fazer o que Deus está lhe pedindo. Ele decide aceitar o chamado de Deus. Abraão sai da sua casa, Abraão sai da sua parentela. Verdade que ele acaba levando uma parte da sua família, ele acaba levando seu sobrinho Ló, mas ele sai. E é tão lindo o chamado de Abraão, que ele sai sem saber o destino. Ele sai sem saber para onde ir. Ele sai confiando no que Deus disse para ele: sai e vai, que eu vou te mostrar a terra. E ele vai. Direcionado por Deus, ele vai. Só que no caminho, no percurso da jornada e da chamada de Abraão, vão acontecer algumas coisas que nos chamam a atenção. Primeiro, Abraão tem um relacionamento com Deus a ponto de ser considerado amigo de Deus. Abraão, ele levanta altares frequentemente para adorar a Deus. Abraão, ele tem um relacionamento de conversa frequente com Deus. Mas mesmo tendo esse relacionamento, mesmo ouvindo a voz de Deus e recebendo o seu chamado, ele tem alguns momentos de crise na sua vida. Ele tem alguns momentos que ele deixa o medo tomar conta da sua vida e toma algumas atitudes baseadas no seu medo. Em alguns momentos, mesmo sendo direcionado por Deus, ele toma próprias decisões e vai para onde Deus não pediu para ele ir. E isso geram algumas consequências na sua vida. Primeiro a gente vê Abraão descendo para o Egito. E lá no Egito ele vai combinar com a sua esposa dizendo: olha, você é muito bonita. Eles certamente vão olhar para você e desejar você. E no medo deles quererem você, me matarem para terem você, é melhor você falar que você é minha irmã. Então, com medo de morrer, ele decide mentir. Só que não é só o medo de morrer. Se você ler Gênesis 12, Gênesis 13, você vai ver que Abraão vai falar para Sara: eles podem me matar, mas se você falar que você é minha irmã, a verdade é que talvez eu consiga conquistar algumas coisas. Talvez eu consiga o favor deles. Talvez eu consiga que eles me abençoem com algumas coisas. Se você ler Gênesis 12, verso 13, você vai ver ele dizendo: olha, eu peço a você, fala que você é minha irmã, para que me vá bem por tua causa. Olha o que ele está falando, não é só medo de morrer. Ele está mentindo e pedindo para sua esposa mentir, para que ele se dê bem na terra. Então, se for para eu me dar bem, é melhor a gente contar essa mentirinha. Por quê? Eles vão me livrar, você vai me livrar da morte. E se a gente conseguir alguma coisa aí, o rei, o faraó vai abençoar a nossa vida. Ela faz isso. E no verso 16 você vai ler: e fez bem a Abraão por amor dela. Ele consegue. Faraó
os líderes do Egito, abençoam a vida dele, porque começaram a se apaixonar e amar a esposa dele. Então está tudo certo, a mentira dele trouxe benefícios para ele. A mentira dele fez com que ele prosperasse. O que tem uma mentirinha se for para me beneficiar? O que tem eu omitir? E outra, a gente ainda vai ver no texto da frente, quando ele faz essa segunda vez, isso aqui é uma meia verdade. Porque ele mesmo vai dizer para outro rei, quando vão questionar ele, não, a verdade é que ela é minha meia irmã. Eu só não contei a parte que ela é minha esposa. O que tem eu omitir algumas coisinhas só para o meu benefício? Aí Deus visita Faraó e fala, o que você está fazendo, homem? Se você continuar com essa mulher aí, eu vou ter que te matar. Ele corre para Abraão e fala, pelo amor de Deus, pega a tua mulher, pega as tuas coisas e vai embora. Vaza da minha terra. Só que se você continuar lendo, você vai ver que ele saiu. Ele pegou Sara como sua esposa, saiu da terra. Só que ele saiu próspero. Ele está levando com ele tudo que a mentira dele fez ele se beneficiar. Ele sai com gado, ele sai com servos, ele sai próspero, ele sai rico e vai seguir a vida dele. E a Bíblia diz que ele está tão próspero, ele está tão bem, que os pastores dele começam a brigar com os pastores de Ló. Os dois estão tão bem, os dois estão tão prósperos, que eles têm tanto gado, eles têm tanta criação, que já a terra para eles é pequena. Aí vai chegar o momento deles se dividirem. Abraão vai para um lado, Ló vai para outro. Abraão vai para uma terra mais deserta, só que é a terra que Deus prometeu para ele. É a terra que Deus falou, eu vou dar para a sua semente essa terra. Eu vou dar para a sua geração. A terra que você está peregrinando vai ser sua. E Ló vai para uma terra mais próspera, verdejante, mas é a terra do pecado. Abraão continua, e detalhe, continua levantando o altar. Continua entregando o sacrifício. Daquilo que ele conquistou através da mentira dele, ele tira uma parte para entregar para Deus. Ele entrega animal de sacrifício. Ele entrega do que ele tem para Deus. Ele continua um relacionamento com Deus e Deus continua falando com ele. Até o capítulo 17 a gente vê Deus falando com ele. E todas as vezes que você vê Deus conversando com ele, vai aparecer a expressão, e falou Deus com Abraão. E disse Deus a Abraão. Só que a partir do 17 você vai ver Deus falando o seguinte para ele, e apareceu Deus a Abraão. No versículo 18, no capítulo 18, e apareceu Deus a Abraão. O nível de relacionamento agora muda. Agora não é mais só conversa. Agora Deus aparece para Abraão. Agora Deus se manifesta para ele. Não só ele, mas como no capítulo 18, a gente vê que aparece o Senhor e mais 2 anjos com ele. E o relacionamento é tão profundo que Abraão vai olhar para Deus em teofania, ali no anjo do Senhor, representando o próprio Jesus, e vai dizer, Senhor, fica aqui que eu vou preparar algo para o Senhor comer. Sabe daquilo que eu conquistei nas minhas mentiras do Egito? Eu vou agora sacrificar para o Senhor e vou dar para o Senhor comer. Por favor, fica aqui, eu vou preparar algo para o Senhor. E ele prepara. Deus recebe, se alimenta. Os 2 anjos saem para fazer o que precisam fazer em Sodoma, mas o Senhor fica ali com Abraão. E é algo tão profundo, que tem algo que Deus decide contar para Abraão. Abraão não pergunta, nem precisaria saber, mas Deus vai olhar para Abraão e vai dizer, ocultarei eu algo a Abraão? Eu vou guardar segredo de Abraão? Meu amigo, eu preciso contar para ele, eu quero contar para ele. Certamente ele virá a ser uma grande e poderosa nação. Olha o que Deus está falando. Eu estou contando para ele, eu estou falando para ele,
Eu estou me relacionando com Ele pelo que Ele vai ser, porque Ele ainda não é. Eu decidi descer e me apresentar para Ele, não porque Ele é bom, não porque Ele tem propriedades, não porque Ele me entrega sacrifício, não porque Ele levanta altar para mim, mas pelo que Ele ainda há de ser. Eu estou sentindo a graça do Senhor aqui essa noite. Eu preciso liberar uma palavra para você que está me escutando aqui. Deus decidiu descer aqui essa noite, não pelo que nós somos, não pelo que nós fazemos, mas pelo que Ele decidiu que a gente vai ser. Eu estou sentindo a graça do Senhor. Talvez você chegou aqui se sentindo incapaz, se sentindo indigno, não merecedor, e Jesus está falando: eu desci para falar com você, não pelo que você é, não pelo que você faz, não pelo que você entrega, mas pelo que eu vou fazer você se tornar. Deus se relaciona com Abraão. Ele recebe o sacrifício? Recebe. Ele recebe a entrega? Recebe. Mas o que ele está falando, capítulo 18, a partir do verso 17: eu só estou contando para você, Abraão. Eu só decidi não ocultar. Isso é o Senhor falando. Ocultarei eu, Abraão, o que eu faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação. Eu vou ocultar dele, sendo que o que eu tenho para ele é grande? Eu vou fazer segredo dele, sendo que o que eu vou fazer na vida dele é extraordinário? Então eu vou contar, e Deus começa a contar para ele o que ele vai fazer. Esse é o nível de relacionamento de Abraão com Deus. Só que acontece uma coisa: os anos se passam, e o que Deus havia prometido lá atrás, na chamada de Abraão, não acontece. Abraão vai adquirindo uma certa idade. E só para você ter uma noção, quando Deus chama Abraão e fala que ele vai gerar, vai ser pai de multidão, Abraão tem 75 anos. Só que quando ele chega aos 86, bate uma crise nele e na sua esposa. 11 anos depois da promessa. Sara vai olhar para Abraão e vai falar: certamente nós não teremos filho. Não vai acontecer. Só que para a promessa de Deus continuar, pode pegar minha concubina, pode pegar minha serva, e faz com ela aquilo que o Senhor prometeu para nós. Abraão, sem questionar, tá certo, faz isso. A serva de Sara gera, e vai nascer um varão chamado Ismael. Só que apesar de Deus considerar a semente de Abraão, Deus não considera o filho da promessa. E Deus vai ter que se apresentar a Abraão de novo. Só que nessa apresentação ele vai dizer: eu vou fazer um concerto com você, Abraão. Eu preciso reafirmar minha promessa aqui. Eu preciso reafirmar o que eu falei. Eu preciso dizer para você que daqui a 1 ano, no prazo de 1 ano, eu vou voltar aqui e a sua esposa vai ter gerado. Só que tem o seguinte, Abraão: agora as coisas mudaram. Porque agora, para você saber do meu concerto com você, todo homem nascido de você, da sua semente, ou comprado por você, todo homem que mora com você, vai ter que ter uma marca, vai ter que sofrer, vai ter que sangrar, porque você não esperou, porque você se precipitou,
A promessa ainda vai acontecer, mas agora vai ter dor, mas agora vai ter sangue, mas agora você vai ter que circuncidar. E a circuncisão vai ser a marca do conserto. A promessa está de pé. A promessa vai acontecer, mas agora você vai ter que sofrer. Mas agora vai ter que sentir na carne. Mas agora vai ter que sangrar para saber que o meu conserto está de pé com você. Abraão recebe, porque ele sabe que todas as vezes que a gente se precipita, todas as vezes que a gente toma decisões precipitadas, todas as vezes que a gente foge do caminho ou do tempo de Deus, a promessa não cai, mas as consequências permanecem. Deixa eu liberar uma palavra para você aqui essa noite. Eu sei que é difícil esperar, eu sei que é difícil aguentar, mas melhor é esperar o tempo de Deus do que se precipitar e arcar com as consequências depois. É melhor ficar aonde Deus quer que a gente fique. É melhor fazer o que Deus quer que a gente faça. É melhor ir para onde Deus quer que a gente vá. É melhor esperar o tempo que Ele quer que a gente espere. Mas a promessa vai cair, irmão Lucas? Não. Deus, Ele é fiel com a sua palavra. A própria palavra diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas a verdade é que quando a gente toma as nossas próprias decisões, estamos fadados a erros que vão nos marcar por gerações. Por causa disso, até hoje, os judeus têm que fazer isso. Até hoje os judeus fazem isso. Por causa do que Abraão fez lá atrás, as gerações seguintes ficaram marcadas por dor e sangramento. Mas Abraão continua, obedece, entende, até que acontece o que Deus prometeu que aconteceria. Nasce o seu filho da promessa. Nasce o filho em que eles colocaram o nome de Isaque, porque o Senhor fez eles rirem. Nasce Isaque. Agora imagina a felicidade de alguém que esperou 25 anos para a promessa acontecer. Imagina a felicidade de quem mais esperava isso. Abraão está feliz demais. Deus deu para ele. E deixa eu falar uma coisa para você. Apesar de Deus ter feito um chamado, apesar de Deus ter chamado ele, apesar de Abraão ter um relacionamento com Deus, apesar de Abraão ter uma vida íntima com Deus, tudo que ele tem conquistado até aqui, não foi por mérito de Deus, foi através das suas mentiras, foi através das suas decisões, foi através das suas precipitações. A sua riqueza veio através da sua mentira, o filho veio através da precipitação. Só que pela primeira vez, ele está recebendo algo direto de Deus. Ele está recebendo algo que só Deus poderia dar a ele, que é um filho. E quando ele recebe isso, Deus olha para ele e fala: Abraão, sabe o que eu te dei? Sei, Senhor, me dá de volta. Nós lemos, o Senhor apareceu a Abraão e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Isaque é o único filho de Abraão? Não precisa ter medo de me responder, não. Não vou contar para o pastor Johnny a resposta de vocês. Abraão, Isaque é o único filho de Abraão? Não. O próprio Senhor disse que reconhecia Ismael como semente de Deus e faria dele grande nação. Então Deus reconhecia Ismael como filho de Abraão.
Só que Deus está olhando para Abraão e está dizendo o quê? Toma o teu filho, o teu único filho. Só que para a gente entender isso aqui, eu preciso deixar claro a vocês, porque a gente tem uma mera noção, às vezes, nós imaginamos, todas as vezes que aparece, falou Deus, falou o Senhor, Jesus falou, a gente tem aquela noção de um rostinho bonitinho virado de lado, com uma luz branca no fundo, dizendo algo manso, né? Porque essa é a imagem que desenharam de Jesus. Então a gente imagina ele sempre de um mesmo jeito falando. A gente lê as palavras e muitas vezes não entendemos que existem sentimentos. Deus tem sentimentos. E quando eu li esse texto aqui, o Espírito Santo fez eu me lembrar de uma experiência minha, para entender o que Deus estava falando com Abraão. Que experiência? Eu sou um filho de vó. Sou criado pela minha avó. Só que frequentemente, quase todos os fins de semana, eu visitava a minha mãe. Meus pais, por não terem condição de me criar, me deixaram com a minha avó. Só que a minha irmã mais nova ficou com eles. Então todas as vezes que eu ia para minha mãe tentava fazer de tudo para compensar o tempo e a distância. Então me tratava muito bem. Minha irmã ficava com raiva, com ciúmes. Só que ela me tratava muito bem porque eu passava a maior parte do tempo longe dela. O meu pai sempre teve uma vida muito difícil. Caminhoneiro. Acordava cedo e dormia tarde. Então ele tinha uma regra lá em casa. Quando ele está lá, silêncio total. Não pode incomodá-lo. E algumas vezes eu e minha irmã brincando ou brigando, nós provocávamos o nosso pai com barulho. E ele, irritado, queria vir brigar. E meu pai, de uma família um pouco bruta, pegava um pouquinho pesado com a gente. Só que a minha mãe pulava na frente. Não bate no meu filho. Não briga com meu filho. Não faz isso com meu filho. Só que quem passava a maior parte do tempo com a gente era minha mãe. Só que chegava um momento do dia que ela já não estava aguentando mais. E quando a gente fazia alguma coisa que irritava ela demais, ela virava para o meu pai e falava: vai ver o que o teu filho fez. Vai ver o que o teu filho está fazendo. O filho que era dela, agora já não era mais dela, era do pai. E quando eu li esse texto, eu lembrei nitidamente dessa experiência. Porque Deus está demonstrando o sentimento dele. Deus está querendo falar para Abraão: pega o teu único filho, já que agora é só Isaac na sua vida, já que agora é só Isaac para cima e para baixo, já que agora é só Isaac que você ama, já que agora é só Isaac para você, pega o teu filho, a única coisa que você tem, a única coisa que eu te dei, e me devolve, e entrega para mim, porque nada pode ficar no meu lugar. Senhor, mas foi o Senhor que me deu. Foi, mas isso não é mais importante do que eu na sua vida. Senhor, mas foi o Senhor que preparou, sim, mas isso não pode substituir o meu relacionamento com você. Senhor, mas depois de tantos anos esperando, o Senhor foi fiel para cumprir. Sim, mas isso não pode substituir o meu amor. Então, se você me ama, se você entende que foi eu que dei, me entrega. Abraão entende. Levanta pela manhã, prepara o jumento, chama 2 empregados, prepara a lenha, prepara o fogo e vai. Só que a ordem de Deus é: vai para uma montanha que eu vou te mostrar. Mas se eu tenho um quintal aí fora, não serve. Mas Senhor, tem tanto lugar para te entregar sacrifício aqui, tem que ser para o lugar que eu vou te mostrar. Tem que ser para onde eu vou te levar. Tá, Senhor, e onde? Sai andando. E a Bíblia vai dizer que eles ficaram 3 dias andando. 3 dias andando. Irmão, 3 dias de caminhada. Se você saísse daqui agora e ficasse 3 dias andando, você acha que você chegaria aonde?
Vai, pelo menos um São Carlos tá bom, né? Para ir daqui até lá andando, 3 dias. 100 quilômetros por dia. 3 dias andando. 3 dias de caminhada. Só que o problema aqui não é a distância. O problema aqui não é o tempo. Sabe qual é o problema? É 3 dias andando. E são 3 dias olhando para o filho que daqui a pouco ele vai ter que matar. São 3 dias andando. Mas são 3 dias para moer e remoer aquilo que vai acontecer a qualquer hora. São 3 dias de caminhada, mas o problema não é caminhar. Eles estavam acostumados naquela época. As coisas mais pesadas iam no jumentinho deles. Não era tão sacrificioso para eles a caminhada, a distância. O sacrifício era caminhar 3 dias olhando para o filho que daqui a pouco ia ter que entregar para Deus. Só para você ter uma noção, pensa em alguma coisa que você ama. Pensa aí no que você ama. E você ficar 3 dias olhando e pensando, daqui a pouco eu vou ter que entregar para Deus. Daqui a pouco eu vou ter que sacrificar. Daqui a pouco eu vou ter que entregar. Daqui a pouco não vai ser mais meu. O problema não é a distância, é a mente. Mas ele vai. E quando ele chega em Moriá. Só que ele vai dizer aos seus servos: olha, eu e o meu filho vamos subir ali para adorar. Então vocês fiquem aqui. Porque o que tem que ser feito lá em cima é só para mim e para o meu filho. Mas nós caminhamos com o Senhor até agora. 3 dias de caminhada ajudando o Senhor, para agora o Senhor falar que a gente tem que ficar aqui. Irmãos, isso aqui é algo difícil. Minha esposa é testemunha. Eu tive muita dificuldade de entender isso na minha vida. Porque o Senhor sempre preparou pessoas para andar comigo. O Senhor sempre me preparou amigos para caminharem, orarem e buscarem a Deus comigo. Só que em determinados momentos da minha vida, quando Deus falava para mim, agora sobe para o monte que é eu e você, eu queria levar esses meus amigos comigo. Então quando Deus me entregava algo, me falava algo particular, eu chegava para os meus amigos. Gente, vocês não sabem o que Deus falou para mim. Só que eles são amigos para a caminhada, não são amigos para o monte. São parceiros de oração, mas não entendem o que Deus pede para mim sacrificar. Eu preciso liberar essa palavra para você aqui essa noite. Deus não vai te deixar sozinho. Deus não vai te deixar sozinha. Ele prepara ajudadores, Ele prepara amigos para caminhar com você. Ele prepara pessoas para carregar o peso do sacrifício com você. Ele prepara pessoas para caminhar a caminhada do sofrimento com você. Mas tem momentos que você vai ter que olhar para essas pessoas e dizer: fica aqui, porque o que tem lá em cima é só para mim. Fica aqui, porque o que eu vou entregar tem que ser eu e o Senhor. E sabe um grande problema que nós vivemos nos nossos dias? É que a gente é tão apegado emocionalmente a pessoas. Nós estamos numa fase em que mentalmente, emocionalmente precisamos de apoio, que quando é para subir sozinho, a gente fala para Deus: Senhor, se ele não for, eu não vou. Senhor, se ela não for, se eu não tiver alguém do meu lado para ir comigo, se eu não tiver alguém para me ajudar, se eu não tiver alguém para subir lá, se eu não tiver alguém para contar. Ou então a gente sobe no monte, coloca Isaac lá deitado e abre o Instagram. Olha aqui, gente, vou sacrificar Isaac. Só que a gente precisa entender que na estrada do sofrimento, Deus sempre prepara pessoas para ajudar. Mas no monte do sacrifício é só eu e o meu sacrifício. Abraão olha para os empregados e diz: fiquem aí, eu vou subir com ele. Para quê? Para adorar. Você sabia que essa é a primeira vez que a palavra adorar aparece na Bíblia?
Você sabia que Abraão é o primeiro a falar de adoração? E ele está falando para os empregados dele que ele vai subir e cantar louvor com Isaac. O que ele está dizendo é que ele vai subir e cantar alguns hinos? Que ele vai subir e entregar um louvor e depois voltar? Porque adoração nunca foi cantar música. Adoração nunca foi cantar louvores. Adoração sempre esteve relacionado com sacrifício. Adoração sempre esteve relacionado com entrega. Adoração sempre envolveu sacrificar. Essa palavra no hebraico significa prostrar-se, submeter-se, ajoelhar-se, curvar-se diante de alguém que você respeita, em submissão ou reverência. Então quando Abraão está falando eu vou adorar, ele está falando eu vou subir e me prostrar, eu vou subir e me submeter, eu vou subir e me curvar, porque quem me pediu é maior do que eu, porque quem me pediu foi quem me deu o que eu estou indo sacrificar, porque quem pediu é o amor da minha vida, e eu preciso adorá-lo, eu preciso me prostrar e reconhecer quem Ele é na minha vida, eu preciso me prostrar e reconhecer que sem Ele eu não sou nada, que sem Ele eu não tenho nada. Só no Novo Testamento que a adoração começou a ter como referência louvor, mas sempre envolto de sacrifício. Porque é o pacto, é o concerto que Deus fez com Abraão. O que eu entrego agora tem que me marcar. O que eu entrego tem que me marcar. O que eu entrego tem que sangrar em mim. Por isso que a adoração não é só canção. Tanto é que Deus recebe a adoração como aroma. Ele não recebe as nossas notas afinadas, porque se fosse isso, Ele jamais receberia a adoração minha. Porque quando eu começo a cantar, minha esposa vira para mim e fala: pelo amor de Deus, fica no chamado que Deus te deu. Não é. Não são as notas afinadas que a gente canta, mas são as feridas do coração que a gente entrega para Ele. Não são as notas que saem da nossa voz, mas é o sentimento de um coração quebrantado, mesmo em pedaços, entregue a Ele. Então Abraão está falando de adoração. Ele não está subindo para cantar, ele está subindo para sacrificar. Ele não está subindo para louvar, ele está subindo para entregar o que ele ama. E ele vai. Só que no meio do caminho, Isaac vai olhar para ele e vai perceber algo. Bom, pelo que o meu pai me ensinou, a gente tem fogo, a gente tem lenha, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Aí Abraão vai olhar para Isaac e vai dizer: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Por que o senhor não trouxe cordeiro, Abraão? Porque não foi cordeiro que Deus me pediu. Por que você não trouxe um cordeiro dessa vez, pai? Porque não dá para entregar aquilo que eu conquistei com mentira. Por que o senhor não trouxe o cordeiro? Você tem tantos em casa. Porque não dá para entregar aquilo que não custou. Por que o senhor não trouxe cordeiro? Porque não dá para custar, não dá para entregar aquilo que não foi Ele que me deu. Não dá para comprar a amizade de Deus com as coisas que a gente conquista na terra. Não dá para comprar
a vontade de Deus com aquilo que a gente adquiriu com as nossas forças. Deus está pedindo o que Ele mesmo deu para Abraão. Isaac escuta, entende e continua. Acredito eu que o pensamento dele é: vai aparecer um cordeiro do nada. Deus vai preparar, se Ele vai prover para si. Isso aqui é uma mensagem profética. Isso aqui Abraão está falando do próprio Jesus. Mas também é uma mensagem para eles ali no momento. Eles continuam até que chegam no alto, no lugar ideal para o sacrifício. E eu fico imaginando, a Bíblia não diz, irmãos, mas mente de pregador é uma maravilha. E eu fico imaginando Abraão conversando com Isaac. Então, meu filho, eu tenho algo para te contar. O que, pai? O sacrifício, o cordeiro, é você. Deus mandou eu sacrificar você. Talvez com os olhos embargados de lágrima, talvez com o coração apertado. Por mais que a Bíblia diz que ele acreditava que Deus poderia trazer Isaac de volta, mesmo acreditando, é um filho que você está sacrificando. E o que me chama a atenção é que Isaac não questiona. Isaac não se contrapõe. Isaac não sai correndo, não foge falando: o senhor está maluco. Imagina eu? Não. O que a Bíblia nos diz é que ele simplesmente se deita. E quando eu li isso aqui, o Espírito Santo bradou algo tão profundo no meu coração. Porque eu lendo e meditando sobre isso, o Espírito Santo falou comigo. Sabe por que cada vez menos tem Abraão disposto a entregar tudo para mim? E eu, por que, Senhor? Porque cada vez menos tem Isaac disposto a obedecer. O sacrifício de Abraão não seria nada se Isaac não obedecesse. E muitas vezes a gente quer se colocar no lugar de destaque, como a pastora falou aqui, servindo nos lugares de destaque, mas só tem alguém aqui em cima no altar, porque tem Isaac obedecendo aí embaixo. Só tem obra andando com pessoas no altar, porque tem Isaac que aceitou se deitar no altar para ser sacrificado. Eu preciso liberar essa palavra para alguém aqui. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo de Deus aqui. Meu irmão, o Senhor está procurando Isaques dispostos a obedecer sem questionar, a obedecer sem perguntar o porquê, a obedecer sem se preocupar com o amanhã, simplesmente ouvir a voz do Pai e falar: tá bom, eis aqui o teu servo, Senhor. Se for para morrer, eu morro. Se for para ser entregue, eu sou. Se for para queimar como altar, eu queimo. Só tem Abraão no altar, porque tem um Isaac que aceita se deitar para ser sacrificado. Isaac deita. Ele pega o machado, o cutelo. Abraão vai levantar para dar o golpe. Tem que ser de uma vez só. Deus depois vai especificar os sacrifícios, e Deus não aceita sacrifício cerrado. Tem que ser num golpe só. E não é só dar o golpe não, depois tem que colocar fogo, porque é holocausto, tem que queimar por inteiro. Você entende que quando Hebreus vai dizer que Abraão acreditava que Deus traria Isaac de volta, não era simplesmente ali fazer Isaac levantar, não, mas era restaurar ele das cinzas. Você sabe o que Deus fez com Ezequiel no vale de ossos secos? Lá pelo menos tinha osso. O que Abraão estava falando é que mesmo sem osso, só o pó, eu creio que ele pode dar cinzas.
restaurar as células, restaurar as medulas, restaurar os ossos, restaurar a pele, restaurar a corrente sanguínea. O que Abraão estava crendo era em algo muito maior do que só o filho levantar com vida de novo. O que ele estava crendo é: eu creio que o Deus que me pediu para entregar tudo é o Deus que pode fazer muito mais do que ele fez por mim. Então Abraão vai dar o golpe. E quando ele está prestes a dar o golpe, o anjo do Senhor aparece. Abraão, Abraão. Abraão para. E o anjo vai dizer para ele: não precisa. Não precisa. Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não negaste o teu filho, o teu único. Quando Abraão vai sacrificar, o Senhor aparece para ele dizendo: para, não precisa, porque o que eu queria fazer eu já fiz. O que eu queria fazer não está no altar. O que eu queria fazer está na estrada. O que eu queria fazer não está aqui no sacrifício. O que eu queria fazer está no pé do monte. O que eu queria fazer não era aqui, com o machado na mão. Não, Deus nunca quis matar Isaac. Deus nunca quis que Abraão entregasse Isaac. O que Deus queria era mostrar algumas coisas para Abraão. O que Deus queria era falar para Abraão: Abraão, você não pode amar mais o que eu te dei do que a mim. O que Deus queria mostrar para Abraão é: Abraão, o sacrifício, a adoração não é só você chegar aqui no altar e entregar algo, porque até agora você só estava entregando o que você conquistou das mentiras. A adoração de verdade é o que te faz sangrar. A adoração de verdade é o que te faz machucar e você continuar me louvando e me adorando. O que eu queria mostrar para você, Abraão, é que o caminho da adoração é um caminho de sacrifício, é um caminho de dor. As coisas chegaram fáceis para você, Abraão, mas eu queria te mostrar que a caminhada comigo não é fácil. A caminhada comigo requer dor, requer entrega, requer sacrifício. Mas também não se preocupa, Abraão, porque pode doer, pode machucar, pode ser sacrificioso, mas eu estarei com você todos os dias, Abraão. Eu estou entendendo, Senhor. O que eu queria te mostrar, Abraão, é que você tem dificuldade de caminhar sozinho, e eu preparei amigos para você. Abraão sempre teve pessoas com ele. Quando não foi Ló, foram os reis que ajudaram ele. Quando não foram os reis, foi o sacerdote Melquisedeque. Ele sempre teve pessoas para ajudá-lo. Só que no sacrifício, o que Deus está falando para ele é: eu preparei pessoas para o caminho, eu preparei pessoas para a estrada, mas para algo que eu vou fazer na sua vida, não dá para ser com eles, tem que ser sozinho. Então o que eu queria fazer, Abraão, não está aqui no altar, está na estrada, está no pé do monte. O processo da adoração é o que eu queria te mostrar. Você vir aqui no culto, levantar as mãos e cantar, é uma bênção. É bom. Deus ama. Deus recebe, como sempre recebeu os altares de Abraão. Mas a adoração não está aqui só nas 2 horas de culto. A adoração começa quando você acorda. A adoração não está aqui quando eu cumpro escala. A adoração está quando eu sacrifico diariamente a minha carne. A adoração é um processo. A adoração é uma estrada. E a gente está caminhando por um caminho muito perigoso, em que achamos que a adoração é as canções que a gente canta, em que achamos que frequência de culto é adoração. O próprio Jesus, quando foi perguntado, João 4, quando ele vai falar com a mulher samaritana, em que ela vai dizer: os meus pais falam que é aqui, em Samaria. Os judeus falam que é lá em Jerusalém. E o Senhor? Aí ele vai falar: olha, se fosse depender de um lugar físico, teria que ser o templo, lá em Jerusalém. Mas a hora vem,
E a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque a adoração não é limitada a paredes. A adoração não é limitada à geografia. A adoração não é limitada a 2 horas de culto. A adoração é um coração sincero. A adoração é um coração verdadeiro. A adoração é uma vida de sacrifício. A adoração é uma vida marcada pela dor. A adoração é uma vida marcada pela obediência. E tem outra. O próprio Jesus disse: e o Pai está procurando os verdadeiros adoradores. Você sabia que é possível, aqui não, aqui eu tenho certeza que não, mas é possível, no horário de culto, Deus descer na igreja e não achar um adorador? Irmão, e a gente, se doa. Os músicos, quem canta, a gente arrepia, a gente chora, a gente se emociona. Como foi dito aqui, o louvor quebra cadeias espirituais. Mas um louvor que não vem de um adorador é só barulho. Pode emocionar a gente, mas não passa do teto. Aqui eu sei que não tem. Aqui Jesus olha e fala: eu achei um povo adorador. Porque a adoração, irmãos, é o que a gente entrega quando a gente não quer entregar. Sabe aquele culto que você está em casa e pensa: estou tão cansado, estou tão cansada, acho que hoje eu não vou não. Mas de última hora, o Espírito Santo te impulsiona, você sai correndo de casa e chega aqui, não queria estar, mas veio. São nesses momentos que muitas vezes a verdadeira adoração aparece. Porque Jesus nos pede coisas que a gente não gostaria de entregar, mas é o que no final a gente entrega. Você já parou para pensar que várias vezes você pensou em desistir? Para quem tem ministério, eu não sei vocês, mas minha esposa é minha companheira, conhece as minhas crises, das vezes que eu virei para ela e falei: não quero mais saber, não quero mais, vou fazer o que eu gosto de fazer, vou construir uma carreira para mim, vou trabalhar, vou cuidar da minha família. Não quero mais, vou continuar crente, mas não quero mais isso aqui para mim não. Você já parou para ver que de todas as vezes que você falou: não vou mais, não faço mais, não quero mais, no final você sempre parou aqui? Você já parou para ver que você já fez birra com Deus, você já olhou para Deus e falou: não faço mais, não vou mais, e no final Ele te trouxe? Por quê? Porque Ele te amarrou aqui, porque Ele te chamou para o altar, porque Ele te escolheu para o altar, porque Ele te escolheu para ser um adorador, e adorador não faz o que quer quando quer. A Bíblia diz que os discípulos eram levados como folha ao vento para onde eles não queriam ir. Que muitas vezes eles faziam coisas que eles não queriam fazer. Por quê? Porque eles eram adoradores. Fazer o que eu amo fazer. Eu amo pregar. Amo pregar. Faria isso aqui todo dia. Mas a maior parte das vezes Ele me pede para fazer coisas que eu não gosto de fazer. Um exemplo, eu sou de exatas, sempre gostei de número, sempre gostei de conta, sempre gostei de cálculo e nunca gostei de ler. E sabe o que Ele mais me pede para fazer? Ler. Eu sou um tanto que
não digo imperativo, mas eu tenho dificuldade de ficar parado. Quando eu estou parado, eu fico balançando a perna. Como minha esposa sempre fala comigo, eu preciso de coisas. Para mim orar, eu coloco um louvor. Para mim buscar, eu chamo os amigos. E o que ele mais me pede para fazer? Entra no secreto, em silêncio, e espero falar com você. Ele sempre pede coisas que eu não gosto de fazer, que a minha carne não gosta de fazer. E por que a gente faz? Porque Ele nos chamou não para fazer o que a gente quer, não para fazer o que a gente gosta, mas para fazer o que Ele quer que a gente faça. Nós precisamos entender que ser igreja é fazer aquilo que Ele quer e não a gente. Posso dizer algo para você? Eu não queria pregar essa palavra. Eu estava com outra palavra na minha mente, preparando outra palavra. Olhei e falei, nossa, essa palavra aqui vai ser bênção, a igreja vai explodir no glória. Mas quando eu estava em casa hoje à tarde, o Espírito Santo falou para mim, você não vai pregar o que você quer. Porque a gente como pregador, a gente tem esses pensamentos. Por mais que a gente ore e peça para Deus direcionar, a gente fica, nossa Deus, essa mensagem aqui, olha, nossa, que nem os amigos falam, ia quebrar tudo. Aí Deus fala, eu não quero que você fale isso. Mas Senhor, eu tenho habilidade nesse... Não. Eu sei o que você precisa falar. Imagina que seja com quem canta. Já pensou? Mano, eu vou cantar esse louvor na minha voz. Nossa, eu vou brilhar. Aí Deus fala, não canta esse não. Canta aquele lá da harpa, que você nunca mais abriu a harpa. Canta aquele outro lá. Mas não é no meu tom, não é. Mas é o que eu quero receber. Senhor, eu amo fazer, eu amo servir, eu amo ficar na portaria, eu amo olhar os carros, eu amo trabalhar, eu amo servir água, eu amo. E o Senhor fala, não faz isso não. Senta e escuta a palavra. Senta hoje. Porque nós temos entendimento de que serviço é fazer aquilo que a gente gosta e mais sabe fazer. Quer um exemplo? Se você me convidar, vamos lá. Pastora, não sei se você sabe cozinhar, mas se sabe, e me convidasse para ir na sua casa, qual é o prato que você faria para me servir? Não ouvi. Lasanha. Pode me chamar, pastor. Vou esperar o convite. Por quê? Provavelmente é o melhor. Provavelmente seria o melhor. E tenho certeza que se fizer e me convidar, vai estar uma delícia. Mas e se eu falar para você que eu não posso comer massa? E se eu tiver alguma intolerância? Aí eu vou chegar na sua casa e vou falar, que delícia, que maravilhoso. Mas eu não posso. Porque a gente serve o que a gente acha que Deus gosta. A gente serve o que a gente acha que Deus vai receber. Senhor, é o que eu sei fazer, é o meu melhor, é isso. E a gente nem pergunta se é o que Ele quer. Não sei se já aconteceu isso com você. Convidar alguém, você fazer aquele banquete, se doar, fazer o melhor, comprar a Coca-Cola e a pessoa chegar e falar, sou alérgico, não bebo refrigerante. Fica até meio constrangedor, não é? A gente faz na boa intenção, é o meu melhor, mas a gente não pergunta. O ideal seria me ligar e perguntar, pastor Lucas, o que o senhor gosta de comer? Pastora, se você fizer um churrasco... O ideal é dobrar os joelhos e perguntar, Senhor, o que o Senhor quer? O que o Senhor vai receber? O que vai agradar o Senhor? Porque servir com excelência não é fazer o que eu tenho mais habilidade, mas é fazer o que Ele quer que eu faça. Adorar a Ele não é cantar o hino que eu mais sei cantar, pregar a mensagem que eu mais conheço, não. É me prostrar a Ele e dizer, seja feita a tua vontade. Esse é o nosso Isaac.
É o que Ele preparou, Ele quis, Ele deu e Ele pediu. Sendo sincero, não precisa nem me responder. Qual foi a última vez que você perguntou para Deus o que Ele queria? Qual foi a última vez que você perguntou? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Eu sei, pela ordem, pela decência, temos escalas, temos nossos compromissos, mas além disso, dos compromissos que foram impostos a você pelo ministério, qual foi a última vez que você perguntou para Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Porque tem gente saindo daqui sem receber o abraço que Deus mandou você dar. Tem gente saindo daqui sem receber a palavra que Deus mandou você entregar. Tem gente saindo daqui sem experimentar o que Deus quer, porque não entendeu o que é servir. Irmão, continue fazendo o seu melhor. Mas pergunte a Ele, o que o Senhor quer? Qual é a canção que o Senhor quer que eu louve? Qual é a palavra que o Senhor quer que eu traga? Qual é o alimento que o Senhor quer? O que o Senhor gosta? O que o Senhor deseja? Porque como um adorador eu não faço o que me convém, eu faço o que lhe agrada. E muitas vezes Deus nos pede Isaques da nossa vida porque a gente não entendeu. Abraão sempre levantou altares, mas com aquilo que ele conquistou através das mentiras. E não era o que Deus queria. Abraão precisava entender que Deus queria mais dele. Então quando Abraão para, é como se Deus estivesse dizendo para ele, não precisa, Abraão. Eu sei que você ia chegar aqui. Eu sei que você ia colocar Isaque deitado. Eu sei que você ia matar ele. Eu sei que você ia. Quem precisava saber disso não era eu. Quem precisava saber disso era você. Quem precisa entender que pode entregar mais é você, Abraão. Quem precisa entender que o seu lugar é no altar entregando o que te dói é você, Abraão. Quem precisa entender que a caminhada da adoração é dolorida é você, Abraão. Quem precisava entender o processo de deixar os amigos para entrar no secreto é você, Abraão. Quem precisava entender o processo da adoração verdadeira é você, Abraão. Os sacrifícios estão legais, os altares eu recebo, mas você precisava fazer mais. Quem precisa entender que é mais do que 2 horas de culto não é Deus, Deus já sabe, é nós, somos nós que precisamos entender. E Deus está falando com alguém aqui hoje, eu te chamei para mais, eu te chamei para mais. Tu pode entregar um pouco mais, você pode fazer um pouco mais. Para me finalizar, a Bíblia diz que Abraão levanta os olhos, e quando ele levanta os olhos, ele vê um carneiro enroscado pelo chifre. Ele levanta os olhos e vê que tem um carneiro atrás dele. E quando eu li isso, eu fiquei pensando, porque quando Isaque questionou Abraão, a resposta de Abraão foi: Deus proverá para si. Deus proverá para si. E quando ele levanta os olhos, ele vê um carneiro. Irmãos, eu sou paulista criado na capital. O meu contato com animal era no açougue. Mas eu fui pesquisar. Tem diferença de cordeiro e carneiro? Como um leigo, eu fui perguntar para o sabedor de todas as coisas, o Google. E aí eu descobri que cordeiro e carneiro são o mesmo animal, só que em idades diferentes. O cordeiro é o puro, que não cruzou. O menor não multiplicou. O carneiro é o mais velho, ele já reproduziu, ele já procriou.
ele já cruzou. E há uma pequena revelação aqui que eu preciso entregar para você, em que Deus me entregou no meu secreto, e eu encerro a mensagem entregando ela para você. Abraão subiu no altar, disposto a entregar tudo que tinha, crendo que Deus iria prover um cordeiro. Mas quando ele lançou tudo no altar, o que Deus preparou para ele foi um carneiro. Não considerando a mensagem profética sobre Jesus ser o Cordeiro de Deus, mas ali para o momento de Abraão, quando o Espírito Santo me falou isso, eu lembro que a minha visão se abriu e eu vi duas mãos na minha frente, e o Espírito Santo falava para mim: Abraão subiu no altar esperando um cordeiro, mas quando ele entregou tudo para mim, ele recebeu um carneiro. Eu vou falar mais uma vez para você entender. Abraão colocou tudo no altar esperando um cordeiro, mas quando ele colocou tudo, entregou tudo, ele recebeu um carneiro. O que você quer dizer com isso, irmão Lucas? Porque quando a gente está disposto a entregar tudo o que temos, tudo o que somos, esperamos do Senhor coisas que Ele faz infinitamente mais. Você quer surpresa de Deus? Entregue para Ele o que você nunca entregou. Você quer algo grande de Deus? Entregue tudo o que você tem, mesmo que seja uma mísera moeda. Entregue tudo o que você tem, e você verá o extraordinário de Deus na sua vida. Eu preciso orar com você, porque o meu horário já foi. Você que pode, com autorização dos nossos pastores, eu queria que você ficasse de pé comigo. Deus está chamando algumas pessoas aqui para um sacrifício. Deus está chamando algumas pessoas aqui para um serviço maior. Deus está falando com algumas pessoas até que você serviu, tem sido um obreiro fiel, tem sido um servo dedicado, mas eu quero mais de você. Até aqui você tem vindo, você tem frequentado, você tem estado aqui, mas eu quero mais de você. Até aqui você veio, mas eu estou te falando, você pode entregar mais para mim. Até aqui você tem louvado, você tem se entregado, mas eu te trouxe aqui para te dizer, eu quero mais de você. O Senhor está falando com algumas pessoas aqui. Essa dor, esse sofrimento não são derrota, mas é a estrada da preparação de um verdadeiro adorador. Deus está preparando algumas pessoas para serem verdadeiros adoradores. Eu convido você neste momento a fechar os seus olhos. Se não for te ferir, se não for constranger a sua fé, e você quiser orar junto com alguém, dar as mãos a alguém ou abraçar alguém neste momento, ou se assim como Abraão, você achar que é um momento seu, quiser se prostrar, quiser fazer algo diferente, eu convido a você a fazer algo que talvez você nunca tenha feito, mas chegou a noite de entregar o que temos. Mas Senhor, não é o meu melhor, não é o melhor culto, não é o melhor momento, não é o culto mais frequentado, mas foi hoje que Ele escolheu, foi hoje que Ele te chamou, é hoje, é o momento de subir no Moriá e entregar tudo para Ele. Entregar não o que somos bons, mas entregar o que Ele quer que a gente entregue. Então convido você neste momento a fechar os seus olhos, abrir o seu coração e se render aos pés dEle.
Eu convido você neste momento a abrir o seu coração e entregar o seu Isaac hoje. Eu convido você neste momento a colocar o que você é, o que você tem no altar do Senhor como sacrifício a Ele. Eu convido você neste momento a rasgar o seu coração, a sair do convencional, a ser sincero com Ele. Da última vez que eu estive aqui, eu falei sobre Jeremias, uma das orações mais sinceras da Bíblia. Deus procura sinceros e verdadeiros na presença dEle. Hoje é a noite que Ele está te chamando. Sai do convencional. Me entrega algo de verdade hoje. Me entrega algo sincero hoje. Entrega algo do coração hoje. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Adore a Ele hoje. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença. Nós estamos aqui, Senhor, diante da palavra que o Senhor liberou a nós, Pai. E eu sei, Pai, que tem Abraão aqui essa noite que precisa entregar o Isaac. E eu sei, Pai, que tem Isaac que precisa entender a submissão e fidelidade. Mas eu peço ao Senhor esta noite, Pai, Espírito Santo de Deus, ajuda-nos, Senhor, a entender o que é servir ao Senhor. Ajuda-nos, Pai, a sermos verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Pai, eu te peço hoje, Senhor, recebe a adoração da tua igreja, recebe a adoração dos teus filhos. Renova, Senhor, a força, renova a fé, Senhor, assim como o Senhor renovou a de Abraão, enquanto ele glorificava a Deus. Pai, nós te pedimos essa noite, Tu conheces os nossos corações, Tu sabes, Senhor, que a caminhada da estrada da adoração, muitas vezes nos feriu, nos decepcionou, nos machucou, mas aqui estamos, Pai. Eu te peço, Espírito Santo, cura, Senhor, essa alma ferida, cura, Senhor, esse coração ferido, Pai, mas recebe a adoração. Ajuda-nos, Pai, Senhor, entregar o nosso melhor a Ti, Pai, e receber aquilo que o Senhor preparou para nós, aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem subiu ao coração, mas é o que o Senhor preparou. Espírito Santo, nos faz verdadeiros adoradores, nos faz
verdadeiros adoradores, Senhor. Eu peço a Ti essa noite, Pai. Eu peço a Ti essa noite, Pai, que sejamos levados pelo Teu Espírito, que estejamos dispostos a fazer a Tua vontade, que estejamos dispostos a entregar o que o Senhor quer receber. Espírito Santo, e derrama sobre as nossas vidas o que o Senhor derramou sobre Abraão, o que o Senhor derramou sobre Isaque, o que o Senhor derramou sobre todos os homens que foram fiéis ao Senhor. Sonda o nosso coração essa noite e ajuda-nos a entregar o melhor, ajuda-nos a entregar o sincero, ajuda-nos a entregar o verdadeiro, e o Teu nome seja glorificado para todo sempre. Se você crê nessa palavra, glorifique, exalte e adore ao Senhor Jesus.